Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho já de conteúdo propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre direito civil e dentre os diversos momentos do direito civil, que eu divido em parte geral, em obrigações, em contratos irreais, em família, em sucessões, em consumidor e responsabilidade civil, dentro dessas 8 partes em que a gente pode organizar, não todo direito civil, porque o direito civil vai muito além disso. Eu poderia citar aqui uma série de legislações extravagantes, incluindo temas específicos como a alienação fiduciária, que já foi questão de prova na 9.514, a alienação fiduciária de bem imóvel, muito utilizada como garantia em financiamentos imobiliários, uma questão muito prática diante de um boom imobiliário que a gente vive, uma supervalorização imobiliária aqui no Brasil, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro em particular. Então, eu diria para vocês que dentro de uma estrutura base, de uma estrutura mínima de direito civil, a gente poderia fazer essa divisão em 8 matérias. Parte geral, obrigações, contratos, reais, família, sucessões, consumidor, responsabilidade civil. E dentro dessas 8, se eu tivesse que pensar aqui, né, uma matéria que me parece potencialíssima e sempre potencialíssima, eu diria que dentro do direito das coisas, o tema posse se apresenta. A posse é um tema que já foi questão de prova algumas vezes e é sempre um tema interessante, por quê? Porque a prova, especificamente em relação à peça, ela não é uma prova de direito civil. Ela é uma prova de processo civil e de direito civil. Na medida que você tem que elaborar uma peça, a própria banca já atribui pontos para a escolha acertada de questões técnico-processuais, como o direcionamento, o endereçamento da petição inicial, a atribuição de um valor à causa, se for petição inicial, a assinatura, enfim, a qualificação correta das partes, a direcionamento para o juízo competente. Então, são questões de processo civil que você reúne na peça. Mas, ao mesmo tempo, a banca atribui pontos para a questão de mérito, para a questão de fundo, que é você atribuir corretamente o tipo de demanda que você pretende ajuizar. Então, dentro do tema posse, eu diria para vocês que se abre aqui para o examinador, e aí eu sempre tento me colocar na posição do examinador na hora de ensinar, eu acho que eu aumento assim a potencialidade de questões que vocês podem vir a enfrentar. Dentro desse tema posse-propriedade, e especificamente dentro da posse, se abre um leque de possibilidades muito grande para o examinador criar questões. Então, por exemplo, é muito comum na prática a confusão entre a ação possessória e a ação reivindicatória. Eu ouço e vejo na prática muitas pessoas afirmando que a ação reivindicatória se diferencia da ação possessória, porque na ação reivindicatória você pede a propriedade, enquanto na possessória você pede a posse. Isso é um grande erro. Percebam que na ação reivindicatória você não pede a propriedade. Se você na ação reivindicatória diz que é o proprietário, você não precisa pedir algo que você já tem. De modo que a propriedade na ação reivindicatória é a causa de pedir e não o pedido. Então, o que você pede na ação reivindicatória é exatamente que a posse seja obtida. Na ação possessória, você também pede a posse, o que me leva a concluir que possessória e reivindicatória não se distinguem quanto ao pedido. A gente sabe que a demanda tem elementos, né? Partes, pedidos e causa de pedir. E a diferença entre elas não vai estar no pedido, e sim na causa de pedir. A causa de pedir, pela teoria da substanciação, é composta por fatos. Veja que eu estou aqui passeando entre civil e processo civil o tempo todo. E se compõe de fatos, eu vou narrar um acontecimento na minha ação possessória. Qual acontecimento? Fábio adquiriu a posse no dia tal, em razão de um acontecimento tal. E essa posse foi esbulhada, ou seja, alguém me privou completamente dessa posse. Alguém tirou a posse de mim. Então, Fábio é possuidor desse óculos. Eu não estou dizendo que eu sou dono. Eu sou possuidor. Sou possuidor porque peguei de alguém mediante violência, isso é sua violência. Sou possuidor porque alguém me emprestou. Sou possuidor porque sou proprietário, chamada posse de nome próprio. Enfim, eu tenho a posse desse óculos e vou narrar na minha ação que eu tenho a posse e dizer como obtive essa posse. E vou dizer que alguém me privou nessa posse. Ou seja, essa é a causa de pedir. Essa é a narração dos fatos que eu vou fazer. Eu vou dizer que obtive a posse deste óculos e que alguém injustamente me privou dessa posse. E aí, a partir dessa causa de pedir, que é a posse, eu vou pedir
a reintegração na posse deste óculos. Mudou a situação. Eu agora, na minha ação reivindicatória, direi que sou proprietário deste óculos. Ou seja, sou proprietário, mas não tenho a posse. Na posse, eu sou mero possuidor, não proprietário. Aqui eu sou um proprietário sem posse. O que eu quero? A posse. O que eu quero é a posse. A minha pretensão é a posse, baseada na propriedade. Eu terei que narrar e demonstrar qual é o título de propriedade, qual é a causa aquisitiva da minha propriedade. E aí, narrando e comprovando a causa aquisitiva da minha propriedade, eu vou poder obter a posse. Então, de cara, percebam que eu já tenho na posse uma causa de pedir e um pedido ligados à posse, por isso que a doutrina diferencia o ius possessionis do ius possidendi. O ius possessionis é o direito à posse, quem tem é o possuidor. O ius possidendi é o direito de ter posse, quem tem é o proprietário. Então, na minha ação possessória, eu vou dizer que sou possuidor e vou pedir a posse. Na minha ação reivindicatória, eu vou dizer que sou proprietário e vou pedir também a posse. Certo? Para ter a posse que eu não tenho, só tenho propriedade. Então, diferenciei possessória e reivindicatória. E a partir daqui, surge um segundo ponto interessante, que é a questão procedimental. Na ação possessória, a gente vai ter um procedimento especial, um procedimento comum, conforme a agressão tenha ocorrido há mais ou menos de anedia. Nota que não se fala aqui de posse nova ou posse velha, como alguns civilistas colocam, e sim de ação de força nova e ação de força velha. Qual é a diferença, gente? A fixação do procedimento especial da ação possessória, pelo artigo 928 do Código de Processo Civil, leva em consideração a data em que houve agressão à posse. Se a minha posse foi agredida há menos de ano e dia, a minha ação é de força nova. Se a minha posse foi agredida há mais de ano e dia, a minha ação é de força velha. Você me pergunta, mas Fábio, qual é a diferença prática entre a ação de força nova e a ação de força velha? A diferença prática está na antecipação de tutela. Vejam que o Código de Processo Civil, ele permite a concessão de liminar na ação de força nova. Essa liminar a que se refere o Código de Processo Civil, ensinam os processualistas, é uma liminar que não exige o fumus boni iuris e o periculo in mora. Não exige os requisitos gerais da tutela de urgência. Por quê? Porque ela é uma liminar sancionatória. É uma liminar, é uma antecipação dos efeitos da tutela que não se faz com base no juízo cautelar. Então, aqui o juiz tem que dar liminar. Ajuizei minha ação de reintegração de posse. Então, vamos lá. Provei que sou possuidor. Provei que foi esbulhado. O que é esbulho? É a perda da posse. Provei que o esbulho ocorreu a menos de ano e dia. O que acontece? O juiz dá liminar. Mudou. Provei que tem posse. Provei que fui privado da posse, esbulho. Provei que o esbulho aconteceu a mais de ano e dia. Conclusão, você não tem a liminar lá do procedimento possessório. E aí o STJ começou a discutir o seguinte, mas será que cabe liminar nessa ação de força velha? Cabe. Cabe. Só que a liminar na ação de força velha vai ser uma liminar concedida com base no artigo 273 do Código de Processo Civil. Isto é, efeito prático. Eu terei que provar na minha ação de força velha que tem a posse, que fui privado da posse, que o esbulho ocorreu a mais de ano e dia, e aí o procedimento é comum, não é especial, e vou pedir a antecipação, tendo que provar fumus boni iuris e periculo in mora. Certo? Terei que provar fumus e periculo. Então percebam que há uma diferença entre a ação reivindicatória e a ação possessória, como eu coloquei para vocês. Em segundo lugar, dentro da ação possessória, se diferencia a ação de força nova e a ação de força velha. E aí, gente, vejam que aqui eu já tenho um leque de possibilidades para exigir de vocês uma prova. Entendeu? Eu posso pedir para vocês, narrando uma historinha lá de João e Pedro, que tinha um terreninho, eu posso pedir, a partir dos dados que eu vou dar, para você elaborar uma ação possessória de força nova, uma ação possessória de força velha, ou seja, pelo procedimento especial ou pelo procedimento comum. Ou posso narrar que Joãozinho é proprietário. Neste caso, a sua ação será reivindicatória, não possessória. E aí você me pergunta, cabe antecipação de tutela em ação
reivindicatória, cabe, mas também não vai ser aquela liminar específica do Código de Processo Civil lá da possessória na ação de força nova. Vai ser a liminar genérica do artigo 273 do Código de Processo Civil, de modo que o proprietário vai ter que provar também fumus boniuris e periculum mori, ou seja, vai ter que provar a plausibilidade da afirmação da sua propriedade e a privação injusta dela, e vai ter que provar a necessidade de concessão imediata da entrega da jurisdição. Ou seja, você vai dizer que não pode aguardar 2 anos de processo judicial. Daí porque você precisa que se antecipem os efeitos que virão daqui a 2 anos. Pensando num processo de 2 anos, por exemplo. Então, eu terei que provar fumus e periculum na minha reivindicatória 273. Então, reivindicatória 273, ação de força velha 273. Ação de força nova, procedimento do nosso Código de Processo Civil Especial. Então, vejam que é muito importante a gente traçar essa diferença entre ação possessória e ação reivindicatória, entre ação possessória de força nova e ação possessória de força velha. Porque na hora de redigir sua petição inicial, você vai fazer narrativas diferentes nos fatos e você vai fazer a identificação da ação cabível diferente. Eventualmente, até a fixação do valor da causa pode vir a sofrer uma variação. Então, percebam que o tema posse, ele é um tema riquíssimo. Você vai ter também dentro da posse uma possibilidade ampla de questões. Por quê? Porque no Código Civil, a posse ela é classificada, posse direta e indireta, justa e injusta, exclusiva e com posse, de boa-fé e de má-fé. Você tem várias classificações da posse. Você tem aspectos ligados à aquisição e à perda da posse. Você tem lá os efeitos da posse, que é um tema muito cobrado também, ou seja, você tem lá a indenização por benfeitorias, o direito de percepção de frutos, o direito de retenção, a responsabilidade pela perda da coisa. Então você tem uma variação, um leque, insisto, de possibilidades muito grande, razão pela qual sugiro que você dedique uma atenção especial a esse tema. Para ilustrar outra questão potencial, uma situação muito frequente na prática, e eu estou falando agora de efeitos da posse, dentro daquela divisão que eu fiz de classificação, aquisição, perda e efeitos, que é a estrutura do nosso Código Civil em relação à posse. Falando de efeitos, é uma questão que é muito interessante e que também pode pavimentar uma boa questão de peça, que é a seguinte: é muito comum na prática as pessoas comprarem imóveis para morar. Muito comum, né? Compras e vendas aí à vontade, para pensar só na compra e venda, né? Mas pode ser promessa de compra e venda, pode ser uma doação. Mas estou pensando no exemplo tradicional da compra e venda. Então, imagine que eu venda para você um apartamento e você esteja comprando para morar. Eu estou vendendo porque estou indo para o maior. Eu estou vendendo porque estou indo para o menor. Eu estou vendendo porque estou precisando de dinheiro, então vou morar de aluguel. Enfim, estou vendendo por alguma razão que não importa. Eu estou vendendo para você e você quer morar. Só que eu peço um prazo para sair. Certo? Eu peço para você um prazo e a gente põe lá no nosso contrato de compra e venda esse prazo de 30 dias para sair. Vamos supor que em 30 dias eu não desocupo o imóvel. Vamos supor que em 30 dias eu não saia do imóvel. O que você pode fazer? Imagina, narrou o examinador essa questão, você tem que elaborar a peça. E aí vou dar para vocês uma dica que é também preciosa dentro daquilo que eu falei na minha apresentação. Há uma característica, vou falar no singular, comum em todas as provas, que é a elaboração de petições iniciais. Percebam que nas provas, dificilmente, não significa que a gente não vai treinar isso e que a gente não vai se preparar para isso. Mas, estatisticamente, não vemos agravo de instrumento, não vemos apelações, não vemos recursos especiais, não vemos recursos extraordinários. O que nós vemos estatisticamente nas provas da OAB? Petições iniciais. Petição inicial de enunciação de obra nova, petição inicial de embargos, foi inclusive a questão do último concurso, do 10º, petição inicial de embargos terceiro, né? Você pode ter embargos terceiro, você pode ter embargos devedor, uma impugnação no cumprimento de sentença, embargo se a execução for extrajudicial, impugnação se for judicial, enfim. Outra dica preciosa que eu dou para vocês, por isso que eu estou tocando em posse aqui, é vocês se prepararem para as petições iniciais.
Repito, pode cair agravo de instrumento na próxima prova. Mas, estatisticamente, como tem caído petições iniciais, você tem que ficar com essa possibilidade guardada no seu bolso. Então, você vai ter, dentro desse meu exemplo da compra e venda, que eu vendi para você um apartamento, várias possibilidades. Por exemplo, se eu digo para você que estou vendendo um apartamento e tem 30 dias para sair, o examinador pergunta qual é a ação cabível, eu indago, qual seria a ação cabível? Você tem, no meu exemplo, um possuidor que é não proprietário. Sou eu que vendi para você. E você tem um não possuidor, que é você comprador, que é proprietário. Então percebam, quando você tem um proprietário, você comprou meu apartamento, que não é possuidor, qual é a ação cabível? A ação de quem nunca teve posse, é a ação de imissão na posse. Então você vai pedir judicialmente a imissão na posse desse imóvel que você comprou. Agora percebam, se a gente nessa compra e venda coloca lá, Fábio tem 30 dias para sair do imóvel, ponto. Terminado esse período, com o fim desse período, qualquer outra expressão equivalente, a posse é transferida para o comprador. Se eu coloco essa informação no meu contrato de compra e venda, muda completamente a peça a ser elaborada. Por que que muda? Porque no momento em que eu digo a posse é transferida para você depois de 30 dias, eu estou criando uma causa de aquisição da posse, chamada constituto possessório. Ou seja, uma transferência da posse por um acordo de vontade, por um ajuste de vontade. E aí o que vai acontecer? Você, depois de 30 dias, comprador do apartamento que eu vendia, você passa a ser possuidor. Você pergunta, mas Fábio, você que está morando em imóvel, não é? É. Você não saiu, você continua lá com a sua família. Verdade. Então como é que eu sou possuidor se eu nunca entrei no apartamento? A posse ela pode ser natural, essa posse aqui do meu óculos, física, ou uma posse meramente civil ou jurídica. Né? Então, nesse caso, a gente tem uma posse por aquisição ficta. Né? É uma ficção jurídica. Ou seja, você passa a ser juridicamente possuidor, embora não seja natural ou de fato possuidor. De maneira que você, já sendo possuidor, e eu não saindo em 30 dias, eu passo a caracterizar um esbulho contra você. De maneira que, percebam, que se eu botei na prova, Fábio tem 30 dias para sair, e depois desse período a posse é transferida para você, comprador, a sua petição inicial deixa de ser uma petição inicial reivindicatória e passa a ser uma petição inicial possessória, uma ação de força nova, porque o esbulho aconteceu um dia, 2 dias, 3 dias, ou uma semana, o tema você vai levar para contratar um advogado e ajuizar a ação. Entenderam? Então, o desfecho aqui do raciocínio, só para a gente concluir, se eu vendo para você um apartamento, dou 30 dias para sair, passado o período você não é possuidor e, portanto, você precisa entrar com uma ação, que é a ação de missão na posse. Agora, se eu ponho no contrato que, passado esse período, a posse transmite para você, a gente vai ter uma aquisição ficta pelo constituto possessório. Você passa a ser possuidor. E, na qualidade de possuidor, você passa a ser esbulhado. Sua ação, portanto, passa a ser uma ação de reintegração de posse, uma ação de força nova, em que vai ser possível a concessão da liminar a que se refere o Código de Processo Civil lá nos procedimentos especiais. Perceberam? Então, eu encerro aqui esse primeiro contato com vocês, deixando claro que posse e propriedade é, para quem está examinando, e eu repito, eu me ponho na posição do examinador, um tema fértil, um tema flexível, um tema elástico, porque é o tema que me dá, examinador, né, a possibilidade e múltiplas possibilidades de compor questões e exigir de vocês peças a partir de narrativas para que sejam elaboradas. Essas peças, como a gente vai ver, têm características comuns. Então você já vai sair do nosso curso certo de que essas características comuns de todas elas você vai dominar. Você pode até não saber qual é a peça cabível no caso concreto, mas você fazendo nosso curso, fazendo as nossas aulas, não vai deixar de pontuar. Mesmo que você erre a peça, você vai pontuar. Por quê? Porque eu vou dar para vocês elementos comuns de todas elas. Certo? Mas a proposta aqui é que você, evidentemente, acerte e passe com o mais alto grau que for possível. Tranquilo? Então, beijo para todos e até a nossa próxima aula.